Mas você já parou pra pensar em como tudo ao nosso redor é roteirizado? É como se tudo já tivesse sido escrito, como cada coisa iria acontecer em nossas vidas, e como o destino nunca poderia ser mudado, e as correntes da realidade é que nos prendem para que nada seja interferido. Em Jujutsu Kaisen é mais claro do que nunca. Mesmo não sendo explicado diretamente, é algo que interfere na obra e mantém essas mesmas correntes intactas. Mas e se apenas uma pessoa que desde o seu nascimento foi diferente de todos do seu clã e sem energia amaldiçoada pudesse quebrar totalmente o que o destino impôs ao mundo, como se uma nova realidade tivesse sido criada a partir de uma mísera mudança. E eu sei exatamente como é fazer isso. E seja bem-vindo, eu sou o Lemex e hoje nós vamos entrar nesse universo tão interessante que é Jujutsu Kaisen. Então já se acomoda e preste bem atenção na nossa pequena expedição para esse universo amaldiçoado. Jujutsu Kaisen, desde o início, sempre teve uma história muito interessante. E algo que eu não vi ninguém falando é como o destino é extremamente importante na obra. E mesmo sendo explicado lá no jogo da Bate de Tengen, poucas pessoas deram importância pra isso. Porém, aquele episódio, que a maioria de que assistiu odiou, guardava toda a essência da história de Jujutsu Kaisen. E como ela foi moldada através de Tengen e Kenjaku. E Tengen nasceu com a técnica amaldiçoada mais interessante de todas, a imortalidade. Ela não podia morrer, independentemente de qualquer coisa. Mas tinha um porém, precisava ser fundida com o usuário do plasma estelar, e para que seu corpo não evoluísse bastante ao ponto de se tornar uma maldição e destruir todo o mundo Jujutsu. E quinto papel ainda mais importante nessa história são os usuários dos 6 olhos, pessoas extremamente poderosas que nascem com uma técnica ainda mais rara dentro do clã Gojo e que mantém o mundo Jujutsu em um equilíbrio perfeito. E juntando todos esses fatores, o destino já viu como tudo iria ocorrer, mas havia alguém que queria quebrar essas correntes do destino, Kenjaku, um feiticeiro que tinha a técnica de trocar de corpos e junto deles as suas habilidades amaldiçoadas. E basicamente Kenjaku queria ver o mundo Jujutsu atingir o seu auge, elevar a energia amaldiçoada por todo o mundo e, em teoria, fazer a humanidade evoluir, mas com um custo. Fundir Tengen com a própria humanidade e trazer um perigo que nem ele saberia como lidar. E durante muitos anos Kenjaku tentou fazer com que Tengen evoluísse, eliminando os usuários do Plasma Estelar e o usuário dos 6 olhos. Mas sempre que isso acontecia, outro usuário dos 6 olhos e do Plasma Estelar nascia logo depois. Tentasse eliminá-los, eles sempre iriam renascer. Era isso que o destino impôs, e não tinha como fugir disso. Até Toji Zenin nasceu. E é simplesmente bizarro. Toji nasceu em um dos clãs que mais valorizavam a energia amaldiçoada, mas ele não tinha nada. Toji possuía uma restrição celestial. Um voto vinculativo é dado ao nascer, onde a pessoa não possui energia amaldiçoada, mas em troca recebe um físico absurdamente forte. Toji foi visto como um exilado, saindo do seu clã e se tornando um caçador de xamãs. E em 2008, o usuário do Plasma Estelar nasceu. Satoru Gojo e Geto só precisavam levar Hikomanai até Tengen, e eles conseguiram, ou era isso que pensavam. Eles não faziam ideia do que eles estavam enfrentando. E em questão de segundos, Eto já havia quebrado as mesmas correntes da realidade e junto disso, próprio destino. E mesmo após a derrota de Toji, as suas ações tiveram consequências irreversíveis. É como o Geto percebendo que deveria eliminar todos os novos feiticeiros para criar um mundo melhor e como consequência sendo derrotado por Yuta e de brinde Kenjaku roubando o seu corpo. E ele sabia que era hora do seu plano acontecer. E após esse acontecimento com Toji, Kenjaku simplesmente planejou tudo, desde a dar tudo para o plano, até cozinhar a existência de um ditador, para que ele fosse o receptáculo perfeito e também um meio de acabar com os 6 olhos, que eram a sua única barreira. Satoru, naquela época, era simplesmente um grande pilar no mundo Jujutsu, e além de ser o mais forte, era quem ditava as próprias regras daquele universo. Afinal, ele era o mais forte, mas nem os mais fortes conseguem ser mais fortes para sempre. E eu não estou falando de força. Satoru! Quanto tempo, né? É ele mesmo. Ver isso me dá arrepios. E Kenjaku finalmente conseguiu concluir 90% do seu plano. E apenas faltava iniciar o jogo do abate. Um jogo que não teve vitória nenhuma, apenas derrota. Pois o que ele estava planejando ali era preparar todo o terreno para que Tengen fosse assimilado pela humanidade. E não havia mais correntes para segurar Kenjaku. Não havia mais nada para impedir aquele ser tão maligno. E eu sei exatamente como é sair dessa corrente do destino. E vai por mim. É muito bom, mas traz muitas consequências no final de tudo. Mas eu não tô aqui para falar de mim ainda. Então Toji mostra
como as mínimas ações, mesmo não parecendo importantes, podem mudar completamente o rumo do mundo como conhecemos. E vai por mim, você já mudou a vida de muitas pessoas, mesmo sem perceber. E é engraçado que Itadori foi apenas uma engrenagem nesse plano, sem conseguir mudar nada. E até mesmo quem deu o fim a Kenjaku foi o Yuta, e isso foi totalmente culpa do Gege. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, e é apenas o começo. E eu quero você comigo nessa jornada de explorar esses universos que tem muita coisa para ser comentada. E garanto que você não vai se arrepender.